E hoje eu quero falar sobre sexo, porém eu quero falar de duas formas. Primeiro, como tratar quando se tem a imoralidade sexual, e a segunda forma é tratando isso, dando dicas sobre o casamento. Bora lá! Graças e paz, queridos, bem-vindos ao Devocional Pregai. Nós estamos lendo o livro de 1 Coríntios e hoje é dia de lermos os capítulos 5, 6 e 7. Amém? E como eu disse, eu quero falar sobre sexo, porém eu quero mostrar ele de duas formas. Primeiro, ele dentro da imoralidade sexual, e a segunda forma é mostrar ele dentro do casamento. E é muito interessante. Bora lá. Bom, em 1 Coríntios, no seu capítulo 5, está escrito assim: comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio. Imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Soube de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta. Como podem se orgulhar disso? Deveriam lamentar-se e excluir de sua comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. Embora eu não esteja com vocês em pessoa, estou presente em espírito. E como se estivesse aí, já condenei esse homem em nome do Senhor Jesus. Convoquem uma reunião. Estarei com vocês em meu espírito, e o poder de nosso Senhor Jesus também estará presente. Entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Amém? Então, olha só, quando se tem a imoralidade sexual, a gente vai pelaquela linha, né, do amor, de orientar, de conduzir tudo pacificamente, mas olha o que Paulo está instruindo a igreja de Corinto, porque já ganhou fama, está inflamando e estão achando que é normal viver dessa forma, né, praticando a imoralidade. O que Paulo fala é: se reúnem, façam ali uma reunião e convoque este homem. E daí vocês punam este homem de acordo com suas próprias ações, porque ele é um imoral. E por que que ele faz isso? Porque talvez dessa forma, o entregando, conforme Paulo se refere aqui, ele possa ser salvo no dia do Senhor. Ele venha se arrepender de seus atos, e daí ele venha ser salvo. E isso é o que diz sobre a imoralidade que estava acontecendo ali na época. E no capítulo 6, Paulo dá orientações sobre ações judiciais entre os próprios irmãos. Ele vai instruí-los a eles mesmos se resolverem entre si e não ficar levando essas causas a juiz. Porque se um irmão está contra o outro, o que falariam deste povo, dessa igreja aqui? Se eles não conseguem se resolver entre si, levando a causa deles a pessoas que são injustas. E eu digo injustas porque nós somos justificados em Cristo Jesus. Não é que nós somos justos. Quem nos justifica é o Senhor, porque Ele é santo. E no mesmo capítulo 6, quando nós observamos essas orientações de Paulo, olha o que está escrito no texto. 1 Coríntios, no seu capítulo 6, versículo 12. Muito conhecido esse versículo, diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Quer dizer, eu posso fazer tudo isso aqui, se eu quiser. Mas como eu não sou escravo, eu não dependo disso, eu não vou fazer. Simples assim. Eu não preciso praticar tais coisas. Eu não preciso praticar tais atos. É sobre isso que Paulo está falando. Mas vamos falar agora do sexo propriamente dito dentro do casamento, para que a gente possa entender. No capítulo 7, Paulo ele vai dar instruções acerca do casamento.
E no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 5, o texto diz o seguinte: Agora, quanto às perguntas que vocês me fizeram em sua carta, digo que é bom que um homem não toque em mulher, mas uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. Aí agora os homens vão gostar dessa daqui. Olha só o que diz no versículo 3. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa, e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa. Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente para que Satanás não os tente por causa de sua falta de domínio próprio. Olha só então a instrução de Paulo. Marido, não fique privando sua esposa, não. Se ela quer, vá lá com ela, vá namorar com ela. E mulher, também não fique privando seu marido. Se ele quer, vai lá e namore com ele. Porque os dois são um corpo só. Amém? Então, quando um deseja, o outro tem que satisfazer o desejo. É sobre isso que Paulo está falando. Aí ele vai dar uma instrução que é extremamente importante. Olha só. Até para que nós entremos em jejum e oração, nós temos que entrar em comum acordo com o nosso cônjuge, para que assim essa pessoa esteja também em espírito de oração e entenda que nós estamos ali nos retirando por um período de oração. Amém? Mas olha, não pode ser feito jejuns longos, tá bom? Muito tempo, muitos dias de jejum e oração, porque Paulo dá a instrução aqui, porque Satanás, ele pode vir e entrar, lançar ali os seus laços. Amém? Agora, falando sobre solteiros e viúvas, olha que no mesmo capítulo 7, versículo 8 diz: Portanto, digo aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneçam como eu. Mas, se não conseguirem se controlar, devem se casar. É melhor se casar que arder em desejo. Olha qual é a instrução de Paulo. Não está se aguentando? Então vai lá e casa. É viúva, não se aguenta? Casa de novo. Amém? Agora, o jovem não está se aguentando em desejo? Está ardendo em desejo? Então casa também, para que não caia em imoralidade sexual. Já no versículo 10, é uma instrução para os casados. Olha o que diz o versículo 10. Para os casados, porém, tenho uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa não deve se separar do marido, mas se o fizer, permaneça solteira ou se reconcilie com ele. E o marido não deve se separar da esposa. A mesma ordem que é para a esposa é a mesma ordem que é para o marido. Se quiserem se separar, e daí a gente entende a condição da traição, do repúdio e por aí vai, né? Tantas situações que podem acontecer num casamento. A instrução que Paulo está dizendo é: permaneça ali solteira, não fique com ninguém. Não adianta querer se separar do seu marido ou querer se separar da sua esposa para tentar ficar com uma outra pessoa. Isso daí não pode, tá bom? Ou então, já que se separou e não está aguentando, né? Tenta ali uma reconciliação, tenta viver bem, conviver bem. E é sobre isso que Paulo fala aos Coríntios, quando ele vai falar sobre a questão de sexo, seja práticas imorais, ou seja, casamento. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.